tudo o que vi, vivi e ouvi sobre o meu irmão Jorge Valério. É uma história que foi e continua a ser partilhada por muitas pessoas. É um caso que chocou o país e o mundo, mas que hoje é contada pelo próprio António. Durante muitos anos, esta história pertenceu à tua família. Em que momento é que tu percebeste que ela também precisava de ser contada ao público? Mas Deus foi tão bom que deu-te um filho parecido ao teu mano e que nasceu no dia e mês do Jorge. Aquelas coisinhas que Deus faz. Qual foi o sentimento? A princípio foi um choque. Vamos falar sobre leitura, vamos falar sobre livro, vamos falar sobre coisas que alimentam a alma. Dizem que quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Mas sabem, há livros que informam, há livros que entretêm e há livros que nascem da alma. E o nosso convidado de hoje é alguém que descobriu na escrita uma forma de dar voz às suas memórias, às suas reflexões e às histórias que o tempo se recusa a apagar. Escritor, criador de conteúdo e contador de histórias. Eu falo do António Cruz. Ele tem usado as palavras para criar pontes entre experiências pessoais e emoções universais. Mas desta vez a missão foi diferente. Desta vez o António escreveu uma obra que exigiu não apenas talento, mas também coragem. Coragem para revisitar memórias, organizar sentimentos e transformar silêncio em narrativa. Hoje vamos conhecer o percurso do escritor, o processo criativo por trás destas obras, as lições que a vida lhe ensinou ao longo desta caminhada. António Cruz, bem-vindo ao Que Há Domingo. Muito obrigado pelo convite. Que introdução. Jesus. Mas é isso, muito obrigado. Muito feliz por estar aqui, estás sempre bem recebido e está sempre uma boa experiência agora. Muito bom. Calme o Preto. É assim que tu és conhecido nas redes sociais. António, antes de falarmos de livros, antes de falarmos principalmente do maior motivo que de obra literária, gostaria de conhecer a pessoa por trás das palavras. Afinal de contas, quem é o António quando fecha o computador, quando larga o telemóvel e quando fica apenas consigo mesmo? Bom, é uma pergunta, imagina, o António Preto não há tanta diferença, é apenas um nome que eu utilizo. Dentro da internet e fora da internet eu continuo a mesma pessoa. Um bocadinho se calhar mais tímido do que nas redes, mais tímido do que nas redes, mas é a mesma pessoa. Ah, és tímido? Um bocadinho. Fora das redes, na internet é tudo mais à vontade porque eu estou no meu quarto. Verdade. Depois na rua, as pessoas e tudo mais é um bocadinho diferente. Mas como é que começou isso, António? Quando é que tu decidiste entrar para o mundo digital, transformar aquilo que tu pensas em escrita e, claro, partilhar com as outras pessoas? Quando é que tu decidiste que aquilo que corre pela tua mente deve ser partilhado com outras pessoas? Porque provavelmente há pessoas que pensam da mesma forma, só não sabem como expressar. É verdade. Fui mais na universidade, que eu normalmente falo muito, né? Apesar de ser tímido, falo muito, e na universidade não podia falar, porque o professor estava a explicar, então tinha que escrever. E escrevendo de rabisco a rabisco, comecei a escrever frases e comecei a colocar na internet. Depois as pessoas começaram a gostar e pediram-me um livro. E depois foi assim que surgiu também o livro. Lançaste o teu primeiro livro, não é? É. Que é E se as mulheres soubessem o poder que têm? Que poder as mulheres têm que não sabem, António Cruz? Ui, posso dar aqui um exemplo? Podes. As mulheres dão vida, né? Sem as mulheres nada disto existiria. Boa. Né? Então é mais ou menos isso, um exemplo muito provável é só de vermos como é que o mundo seria, assim uma hipótese, como é que o mundo seria sem as mulheres. Se colocamos a pensar, nós todos vamos ver como é que seria. Verdade. E não seria a beleza do mundo que é hoje. É verdade. Essa foi a tua primeira obra literária, que foi muito bem recebida. Aliás, eu fui uma das pessoas que, muito curiosamente, quis ler o livro, adquiri o livro e realmente as mulheres... Mas hoje, António, nós vamos falar sobre a tua próxima obra literária, que lança já o próximo mês, é isso? Certo, certo. O título da obra é Tudo o que vi, vivi e ouvi sobre o meu irmão Jorge Valério. Para quem não sabe, para quem não conhece, o António é o irmão mais novo do Jorge Valério, que muitos de nós conhecemos a sua história
É uma história que foi e continua a ser partilhada por muitas pessoas. É um caso que chocou o país e o mundo, mas que hoje é contada pelo próprio António, que passou pela situação, que viveu na pele tudo aquilo que nós só ouvíamos dizer, tudo aquilo que nós ouvimos nas notícias, que vimos na internet, nas redes sociais. António, durante muitos anos esta história pertenceu à tua família. Em que momento é que tu percebeste que ela também precisava de ser contada ao público? Uma pergunta muito interessante. Imagina, eu não sabia que eu era ou que eu sou irmão de Jorge Valério. Então eu sentia também a necessidade de explicar, não explicar ou dar ali, mas dar o meu parecer, porque as pessoas perguntam muito. Quando as pessoas olham para mim e ficam, olha, tu és um pouco parecido com alguém que eu conheço, mas essa pessoa já não existe, não sei se eu posso perguntar isso. E eu, podes perguntar à vontade. Então, para esclarecer algumas dúvidas, eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas também, porque apesar da altura, que foi ali em 2012, que ficou assim conhecido como o jovem que a namorada mandou ali matar, né, nesse caso, e foi numa altura que não havia internet, assim a 100% como nós temos agora. Então, naquela altura foi um caso mediático e as pessoas realmente continuam a perguntar, têm dúvidas, querem saber. Então, literalmente foi ali uma questão de também amenizar um bocadinho a dor e mostrar às pessoas que é possível fazer outras coisas com a dor. Não só revolta, não só coisas más, não só más situações, mas podemos aproveitar e canalizar a dor para fazer um livro, criar uma história bonita, mostrar um outro lado. E sim. E só para tu veres, tu foste um jovem na altura, eras criança, que conseguiu blindar a sua mente para um caso que tu, na altura, não tinhas consciência que continuaria a repercutir durante tantos anos. Por acaso. O que é que tu fizeste? Para me blindar, por exemplo, posso dizer que foi a minha mãe. Eu olhava para a minha mãe e via a minha mãe muito calma diante da situação. E eu ficava, meu Deus, se eu perdi um irmão e estou assim, imagina ela meio perdeu atribulado, um filho. ela perdeu um filho, ela é serena. Se olharem para a minha mãe, nunca vão pensar que a minha mãe, que aconteceu essa história e tudo mais. É totalmente serena. Eu comecei a aprender com a minha mãe, ok, o perdoar, as orações, e comecei a realmente ver, ok, nós podemos olhar para isso de uma outra maneira. O meu irmão já não vai voltar e não há nada que eu possa fazer para que ele volte. Então eu tenho que aceitar e aceitar da melhor maneira. Foi esse exemplo. Olha, o teu mano já não volta, mas Deus foi tão bom que deu-te um filho parecido ao teu mano e que nasceu no dia e mês do Jorge. Aquelas coisinhas que Deus faz. Qual foi o sentimento? A princípio foi um choque, porque, ok, uma coisa é nascer, imagina, um mês, no mesmo mês já é uma alegria muito grande. Sim. Um dia perto, ou no mesmo dia, mas em outros meses, mas no mesmo dia e no mesmo mês, foi ali posso dizer que meio, não reencarnou as pessoas, né? Sim, tem sim, que ser ali sim. a sua Consigo própria... perceber o que é que queres dizer. Mas é isso, para a minha mãe, por exemplo, para a minha mãe foi como se Deus estivesse a falar com ela e dizer, ok, eu tirei um filho, mas dou-te aqui um neto também para ver se consigo compensar. O silêncio acompanhou-te durante muitos anos, António. O que é que a escrita permitiu-te dizer que o silêncio nunca conseguiu? Imagina, as palavras que eu não poderia dizer assim às pessoas e nem daquela maneira, eu colava no papel. E ao colocar no papel, comecei a aprender a canalizar ideias, a perceber realmente o que pode ser transmitido ou não no papel, por exemplo. E também ajudou-me nesse caso a lidar melhor com isso. Escrever, o sentir escrever foi muito bom. Eu realmente recomendo às pessoas, se tiverem problemas e tudo mais, a escrever. Pode ser uma boa conversa, porque é uma conversa connosco. Boa. Agora diz-nos, quem era o Jorge que a maioria dos angolanos nunca teve a oportunidade de conhecer? O Jorge era um jovem que, como a maior parte das pessoas conhecia, que era um jovem que gostava muito da música, era um jovem muito alegre também, e era muito sonhador, tinha muitos sonhos, tanto que hoje eu sinto que eu estou aqui a realizar alguns sonhos que o meu irmão também já sonhou. Então é aquele caminho todo. Eu era um jovem muito sonhador, com muita alegria e gostava muito da vida, por acaso. Por incrível que pareça, eu gostava mesmo muito da vida. Só que teve ali um fim trágico, também lá está, aos 20 anos, então não foi permitido sonhar mais, viver mais, sentir mais, né? Nem crescer mais. Mas até aquele momento. E qual é a memória que melhor representa quem ele era em vida? Uma pergunta muito deep. Mas eu posso dizer que era uma memória assim é a caminhada. O meu irmão não se importava de sair de um sítio para o outro a andar. Gostava muito de caminhar? Gostava muito de caminhar. Imagina, ele colocava os fones e andava. Então essa é uma das memórias que eu tenho. Às vezes eu estou a sair de um sítio, imagina, que tenho que andar. Eu lembro-me disso.
então é uma das memórias também que ficou ali, né? O caminhar, não ter o receio de chegar ao destino, a pé ou não. Boa. Ao longo do livro, António, qual foi o momento em que mais te emocionaste por te recordares de quem ele era e não exatamente daquilo que aconteceu? Porque foi eu ao escrever esse livro, foi como se eu estivesse a olhar para a minha casa, né? Voltar ao tempo, né? Olhar para a minha casa, ver aquilo tudo que aconteceu e ver como é que, ok, nós lidamos com isso, como é que foi. Porque imagina, para as pessoas foi diferente, ok, ouviram na televisão, nos jornais, na rádio, mas ficou, eu vivi isso em casa. Era, por exemplo, nas investigações, a polícia foi lá à casa, só para teres noção, a primeira pessoa, né, fora ali os mais velhos, que a polícia falou quando foi para investigar, fui eu, porque eu era tão amigo do meu irmão que tinha a pasta do computador. Então precisavam da pasta do computador para, sei lá, investigar e tudo mais. E estou ali eu com, sei lá, 12 anos, a falar com uma polícia, tipo, para explicar, olha, isto assim e tal e tal e tal. Então foi muito complexo. Neste livro, principalmente, eu acho que a parte mais dolorosa foi a parte do funeral. Porque eu literalmente lembro-me de como é que foi o funeral. Tenho essa imagem viva na minha cabeça, porque a minha mãe estava ali diante do caixão, que era um momento muito pesado, e quase ninguém conseguia ir lá dar um abraço ou dizer uma coisa. E eu, por não estar a perceber a 100%, eu andava de um lado para o outro. Eu ia lá até com ela, olha, calma, não faz tanto, porque eu não percebia a 100%. Eu entrei num loop de, ok, meio que a minha cabeça aceitou. Talvez? É, mais ou menos isso. Foi um loop. Eu aceitei, a minha cabeça aceitou, mas o meu corpo não entendia o que é que eu aceitei. Não entendia. Existe alguma característica tua que herdaste dele ou que aprendeste com ele e levas até hoje? O meu irmão gostava muito de crianças, bebês, tanto que nós tínhamos uma prima, que agora a Larissa, que agora já tem 18 anos, só para ver a questão da vida, que a Larissa era conhecida como a bebê do Jorge, mas Jorge não tinha bebê. A Larissa ficava na nossa casa de manhã até à noite. Então esses cuidados assim, pelos mais novos, uma das coisas que eu mais me lembro dele. Tanto que acontecia comigo. O meu irmão, se tivesse dinheiro ou qualquer coisa do género, era para mim. Agora, queres gomas, queres alguma coisa, era assim nessa vertente, o cuidado dos mais novos também. E agora tu também és assim. Eu lembro quando estávamos a tentar marcar a nossa conversa aqui, tu não vives cá, então estás aqui por algum tempo e principalmente para falar sobre a tua próxima obra literária. Eu lembro que quando eu perguntei se o António tinha disponibilidade no domingo, ele disse, olha, domingo é o único dia que eu tenho reservado para as minhas sobrinhas. E eu, claro, sendo uma pessoa muito família, eu respeitei, percebi, e porque tios assim são poucos, que reservam um dia e não abdicam disso por nada. Mas, diz-me uma coisa, tu acreditas que escrever este livro tornou-te um escritor diferente, António? Eu penso que sim, porque acho que coloca a nota à prateleira. Porque imagina, a maior parte das pessoas ouviu estes tempos todos o António, mas nunca associou o António ao Jorge. Então agora é totalmente diferente. O primeiro livro, lá está, que é Isto as Mulheres Soubessem o Poder que Têm, por incrível que pareça, já me colocou também num outro lugar. Porque incrivelmente tornou-se um best-seller, posso assim dizer, mundialmente. Ou seja, o livro vai para a Turquia, vai para todos os países do mundo, literalmente, tanto que o país que mais se vende o livro nem é Angola. Os Estados Unidos. Uau! Então, mas este livro é totalmente diferente, porque pela primeira vez eu acho que é um livro que retrata dor, mas uma dor vivida publicamente. Acho que todo mundo sentiu que, em parte da minha família sentiu, não diretamente, sim, mas sentiram também daqueles 80. Tens razão, não sentimos diretamente, mas todos nós sentimos com vocês. Eu acredito que a nossa vontade era abraçar-vos. Sem dizer alguma coisa, porque aquele era um momento em que palavras não seriam suficientes. Então, um abraço é o que muitos de nós queríamos ter dado a vocês, aos membros da família do Jorge. António, qual foi a página mais difícil de escrever e qual foi a mais bonita? Isso é muito... A mais bonita... Eu posso dizer que a mais bonita é a que eu falo sobre a conscientização do toca a partilha de nudes e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. Tu falas sobre isso. Eu falo sobre isso, que é importante, tanto como imagino. O que acontece é que quando o irmão também morre e tudo mais, não se encontra o telemóvel do meu irmão, então não tenho certeza se a história da chantagem e tudo mais era verdade. Mas sendo isso verdade ou não, eu coloquei no livro, que é, por exemplo, nós temos aqui um problema, digo um problema que acontece muito na nossa sociedade, que é a partilha de imagens de pessoas. Nesse caso, partilhas de imagens íntimas de pessoas. Se as pessoas souberem que se eu partilhar uma imagem de alguém tenho 2, 3 anos de cadeia, tu não vais partilhar no de alguém. Sim. E ficas na cabeça tipo, ok, isso é errado.
é uma maneira de criar ali consciência também nesse sentido. Então, acho que para mim essa é a parte mais bonita, posso dizer. A parte assim mais difícil foi literalmente o funeral, porque eu tive que reviver aquilo tudo. O funeral, as condolências ali no R20 e tudo mais, ver aquilo tudo, porque por incrível que pareça foi muito estranho. A primeira vez que eu fui ao funeral, nós temos aquilo que enquanto ambulâncias e tudo mais, quando há um funeral e tudo mais, as crianças ficam em casa. Né? Vem-se uma tia, ficam todas as crianças juntas e tudo mais, e os mais velhos vão lá. Mas eu fui. Então é totalmente diferente. Era o teu mano, era o teu big bro, era o teu melhor amigo. Lembro-me de. Eu nem consegui esperar que dissessem ok, podem atirar as flores. A minha flor foi a primeira a cair lá. Então essas coisinhas assim. Boa. Houve alguma memória que te fez parar? Foi literalmente às vezes ouvir a voz do meu irmão enquanto escrevia, que é muito estranho. Eu literalmente comecei a ver vezes que eu estou a ouvir a voz do meu irmão, tanto que eu sinto que o universo conspirou para que isso tudo acontecesse, que eu ficasse escritor, que tornasse uma pessoa conhecida também, porque senão, sei lá, não que essa história não seria dita, talvez alguém poderia escrever, mas não dessa maneira. E ao terminares esta obra, sentiste alívio, missão cumprida ou uma mistura dos dois? É um mix, porque chega sempre a ser um mix. Porque eu não sou daquelas pessoas, por exemplo, o ego não me comanda. Então não estou 100% satisfeito. Então estou sempre à espera de alguma coisinha que eu podia melhorar ou coisinhas do género. Mas estou muito satisfeito, principalmente pelo feedback da minha família em relação ao livro. Porque eu, por acaso, pensei, ok, será que eles... Ok, eu sou louco o suficiente para escrever, mas será que eles são loucos o suficiente para deixar escrever? Uau. Mas foi diferente, tanto que uma das pessoas que patrocina o livro é a minha mãe. E a minha mãe ainda não leu o livro. Ainda não leu? Só no ato do ok. Mas ela confiou em ti o suficiente para saber que tu escreverias aquilo que tu realmente viveste, aquilo que vocês passaram e sentiram na pele. Nem mais. Agora vamos falar um pouco sobre coragem e vulnerabilidade, António. Há pessoas que passam a vida inteira a fugir das suas feridas, mas tu escolheste sentar-te diante delas. O que é que aprendeste sobre coragem? Que a coragem é o ponto de partida, mas não liga o carro. A coragem é só o ponto de partida. Tens de ter coragem para ligar o carro, mas tens de continuar. A coragem não é só, ok, sou corajoso e faço. Não, tens de ter coragem, tens de ter ali a persistência para dar luz à coragem. Porque a coragem por si só não é nada. Então... E qual foi a conversa assim mais difícil que tiveste contigo próprio antes de publicares a obra? Eu já tenho esse livro meio que arquitetado desde, sei lá, 2020, 2021. Tanto que esse, se calhar, seria o meu primeiro livro. Mas não foi porque eu pensei, e também depois acabei por receber esse mesmo feedback das pessoas, a pensarem que eu queria capitalizar com a morte do meu irmão. Que para mim é só uma loucura, mas é horrível, mas eu percebo. Então isto para mim foi bem doloroso. Eu lançar o livro, não lançar e ficar, será que as pessoas vão pensar que eu só quero dinheiro, alguma coisa? E fiquei nesse, mas depois pensei, ok, eu não passo fome. O meu livro também, graças a Deus, está a ser muito bem recebido pelas pessoas, em Angola, em várias cidades. Acho que o livro já foi para todas as cidades, eu nem fui. Então, foi mais ou menos isso, das pessoas pensarem que eu queria capitalizar. Porque, infelizmente, eu depois pensei, ok, há pessoas que morrem e há pessoas que escrevem histórias de pessoas que morreram. Então, podia aparecer alguém, um espertinho, como assim se diz, que iria lançar e não iria contar a verdade. A verdade. Então, também é isso. E o que é que descobriste sobre ti durante a escrita que não sabias antes? Todo o processo. Ok. Isso é muito deep. Mas o que eu posso dizer é que eu realmente descobri quem sou eu. Como é que eu posso explicar isso da maneira mais simples? Se as pessoas pegarem, isso aqui é um conselho, não aqui é um coach ou tudo mais, mas peguem um papel e escrevam. Só escrevam. Não precisa ter um tema, nada. Só escrevam. Vão limpar a mente e acabas por descobrir coisas que não tinham espaço. Porque estás sempre a pensar. Estás sempre ocupado a ver um filme, uma série, a ouvir uma música, mas não tens tempo para estar com um papel e uma caneta, para falar contigo. Porque quando tu escreves, tu estás a falar contigo. Então, fez-me conhecer-me melhor. E ajudar os outros, ou as outras pessoas, nesse caso, como o primeiro livro, que é Se as Mulheres Soubessem o Poder que Têm, ajudar as outras pessoas a se descobrirem também. Olha, é interessante porque agora cola com a pergunta que eu tenho. Se o António de 12 anos pudesse ver o homem que és hoje, o que achas que ele diria? Como assim? Ele diria isso, como assim? Como assim? Ele diria, como assim? Tipo, hoje em dia és conhecido, és escritor, que eu nunca pensei que fosse escritor, pensei que fosse advogado.
Então, é mais ou menos isso, escritor, pai, então seria Como um assim? mix, tipo, eu olhar para o meu eu de 2012 ou vice-versa, seria como assim, em tanto, ou em 14, 15 anos mudaste tanto? Yeah. Mas é uma mudança muito grande. Há alguma página deste livro que tu sentes que não foi escrita com a mão, António, mas sim com o coração? É o capítulo em que eu explico o que eu vi, vivi e ouvi. Eu sinto que em mim fui eu a falar, literalmente. Foram só os meus olhos a mandar uma mensagem para o meu cérebro. Yeah. Que parte da tua história tu gostarias que as pessoas lembrassem, digamos, daqui a 20 anos? Imagina, nós temos muito medo de morrer, certo? Certo. Temos medo de morrer, temos medo de perder pessoas. E eu perdi o meu melhor amigo aos 12 anos. E eu demorei uns 6 anos para perceber que ele estava morto. Mesmo sabendo que ele já morreu. Então, eu acho que é a dor, né? É mais nesse sentido de nós podemos canalizar a dor para fazer coisas incríveis, né? Porque a dor pode ser uma porta, mas se nós usarmos pelo lado mal, que é o que normalmente o ser humano faz, que é o mal com o mal, mas não, podes pagar o mal com o bem. com bem. Eu concordo plenamente. António, assim, as pessoas têm e terão, quando tiverem acesso ao livro, diferentes interpretações. Em contrapartida, tu como escritor, como contador desta história real, se este livro pudesse deixar apenas uma mensagem para Angola, para o mundo, qual gostarias que fosse? É uma dica que eu digo ao meu filho quase todos os dias. A violência não resolve nada. Eu estou a escrever esse livro baseado na violência. Se, por exemplo, a pessoa que, nesse caso, mandou matar o meu irmão tivesse uma outra atitude, o meu irmão não estaria morto. Podia ter uma outra atitude, seja, se eu for preso, o que fosse. O que fosse. Mas a violência não resolve nada. Essa é a frase que eu digo ao meu filho, que ele repete aos amigos na escola também. Sim, mas a violência não resolve nada. A violência, imagina, se eu já tive pensamentos muito maus quando soube que o meu irmão morreu. Eu fiquei tipo, ok, eu vou fazer vingança, todo mundo vai pagar, Sim. todo mundo vai fazer isso. Mas isso só me consumia a mim. Porque quando estás com ódio, o ódio vive dentro de ti. Eu posso te odiar todos os dias. Se eu não te disser nada, o ódio está onde? Dentro de ti. Só. E ficas aí a corroer. A pessoa às vezes nem sabe que tu lhe odeias. É verdade. Está aí a ver a vida dela bem, já redimiu-se, pediu perdão a Deus e está leve. Enquanto tu que estás aí a alimentar este ódio, estás pesado, não consegues viver a tua vida, não tens foco, não tens objetivo. E é verdade, o ódio realmente acaba por prender-nos, acaba por fazer com que nós não avancemos. E não é isso que nós queremos, até porque nós somos jovens e muito bem informados, então nós conseguimos sim dar a volta por cima e conseguimos fazer diferente do que outras pessoas fizeram. António, durante muitos anos as pessoas falaram sobre essa história e continuam a falar. Hoje foste tu a contá-la. Depois de escreveres a última página, o que sentes que finalmente ficou dito? O que eu sempre quis dizer. Imagina, a maior parte das pessoas encontrava-me num sítio e associava a minha cara a duas pessoas, ou o meu irmão mais velho ou o Jorge. Ou és parecido com o Roger, ou és parecido com o Jorge. Nunca a minha cara tipo de maneira singular. Só tu. Era sempre associado a alguém. E quando olhavam, diziam, pois, irmão do Jorge. E as pessoas sentiam muita pena também. E como é que te sentias? Estranho, porque imagina, já não quero pensar nisso, né? Nada de mal, não que as pessoas não possam perguntar, é à vontade, Claro. se não têm dúvidas. Mas já nem quero pensar nisso. Tenho que pensar nisso, mas imagina que tenho que estar sempre a explicar a mesma história. Por exemplo, ontem eu estive num evento, por acaso, que foram os Acordes de Bicés, agora muito obrigado pelo convite. E eu estava ali, imagina, só com o livro na mão, mas eu já não tive que explicar a história toda hora. Então acho que é mais ou menos isso. Vou ter um bocadinho de paz, acho que durante alguns anos. Imagina, olha, queres saber sobre isso? Olha, tens o livro e explica a minha opinião sobre isso. António, a conversa está muito boa e de certeza que eu ainda teria muito para espremer aqui, para perguntar, para saber. E atenção que eu tive muito cuidado porque é um assunto muito sensível, apesar de tu teres conseguido dar a volta por cima desta forma, mas ainda é um assunto sim muito sensível. Em contrapartida, para fecharmos esta nossa conversa, António, quando os leitores fecharem a última página deste livro, qual é a maior homenagem que podem prestar à memória do Jorge?
é lembrarem-se desta mesma frase, que a violência não resolve nada e que existem outras maneiras de se resolverem os assuntos. Isso é só uma prova da violência. Infelizmente, este livro é uma prova de violência que poderia ser evitado. Então, olharem para este livro, eu posso evitar certos tipos de violência. E até porque nós, digo aqui enquanto jovem da geração 2000, nós reclamamos muito dos mais velhos, né? Mas nós também vamos criar uma geração. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de que temos que educar a nova geração, nossos primos, não digo nossos filhos do futuro, digo nossos primos, irmãos, sobrinhos que vivem connosco, nesse caso da importância da não violência. Yeah. Eu acho que isso fique bem claro nas pessoas. Boa. O livro já está em fase de pré-venda, mas ainda não foi lançado. Em contrapartida, António, eu quero por favor que deixes as tuas redes sociais, contactos telefónicos para quem quiser ter acesso, ter contacto com o livro, comprar o livro. Boa. Por favor. Em qualquer rede social o nome é o mesmo, que é Calme o Preto, que é CALLMEOPRETO. Calme o Preto. Yeah. É só mandarem uma mensagem que eu também terei todo o gosto em responder e... Então és uma pessoa acessível nas redes. Sim. Yeah. António, muitíssimo obrigada. Obrigada por teres vindo, obrigada por teres partilhado um pouco da tua história e da tua família conosco. Parabéns pela coragem de teres revivido toda essa história novamente, por teres escrito, e de certeza que é um livro que vai ajudar a tirar muitas dúvidas. Vai principalmente passar a mensagem que tu querias passar. A violência não resolve nada, muito pelo contrário. Então esta foi a nossa conversa com António Cruz. São 11h58, rapidinho para uma musiquinha, porque quando forem 12 horas teremos agenda pública.